Na investigação dos processos arcaicos de cisão, é essencial diferenciar entre um objeto bom e um objeto idealizado, embora essa distinção não possa ser nitidamente traçada. Uma cisão muito profunda entre os dois aspectos do objeto indica que não são o objeto bom e o objeto mau que estão sendo mantidos separados, mas sim um objeto idealizado e um objeto extremamente mau. Uma divisão tão profunda e nítida revela que os impulsos destrutivos, a inveja e a ansiedade persecutória são muito intensos e que a idealização serve principalmente como defesa contra essas emoções. Se o objeto bom está profundamente enraizado, a cisão é fundamentalmente de natureza diferente e permite que processos muito importantes de integração do ego e síntese do objeto atuem. Assim, uma mitigação do ódio pelo amor pode ocorrer em certa medida e a posição depressiva pode ser elaborada. Como resultado, a identificação com o objeto bom e total é ainda mais seguramente estabelecida, e isso também fortalece o ego e capacita-o a preservar sua identidade e a sentir que possui uma bondade própria. O ego fica menos sujeito a identificar-se indiscriminadamente com uma variedade de objetos, processo característico de um ego fraco. Além disso, a identificação plena com o objeto bom é acompanhada de uma sensação de que o self possui bondade própria. Quando as coisas vão mal, a identificação projetiva excessiva, pela qual as partes inscindidas do self são projetadas dentro do objeto, leva a grande confusão entre o self e o objeto, o qual também passa a representar o self. Aí ela faz uma nota de rodapé sobre o self dessa frase. Tratei da importância desse processo em trabalhos anteriores e desejo apenas salientar aqui que ele me parece ser um mecanismo fundamental na posição esquizoparanoide. Aí segue o texto. Isso é acompanhado de um enfraquecimento do ego e de uma grave perturbação das relações de objeto. Os bebês cuja capacidade de amar é forte sentem menos necessidade de idealizar do que aqueles em quem os impulsos destrutivos e a ansiedade persecutória são predominantes. A idealização excessiva indica que a perseguição é a principal forma propulsora. Como descobri há muitos anos em meu trabalho com crianças pequenas, a idealização é um corolário da ansiedade persecutória, uma defesa contra ela. E o seio ideal é a contrapartida do seio devorador. O objeto idealizado é muito menos integrado no ego que o objeto bom, pois se origina muito mais da ansiedade persecutória do que da capacidade de amar. Verifiquei também que a idealização deriva do sentimento inato de existir um seio extremamente bom, sentimento que leva ao anseio por um objeto bom e pela capacidade de amá-lo. E aí ela faz uma nova nota de rodapé sobre amá-lo. Já me referi à necessidade inerente de idealizar a situação pré-natal. Outro terreno frequente para a idealização é a relação mãe-bebê. Aquelas pessoas que não foram capazes de vivenciar felicidade suficiente nessa relação são as que especialmente a idealizam retrospectivamente. Segue o texto. Isso parece ser uma condição para a própria vida, ou seja, uma expressão da pulsão de vida. Como a necessidade de um objeto bom é universal, a distinção entre o objeto idealizado e o objeto bom não pode ser considerada como absoluta. Algumas pessoas lidam com sua incapacidade, derivada de inveja excessiva, de possuir um objeto bom por meio da idealização. Essa primeira idealização é precária, porque a inveja do objeto bom está fadada a estender-se a seu aspecto idealizado. O mesmo é verdade
quanto às idealizações de objetos posteriores e a identificação com eles, a qual em geral é instável e indiscriminada. A voracidade é um fator importante nessas identificações indiscriminadas, pois a necessidade de obter o melhor do que quer que seja interfere na capacidade de seleção e discriminação. Essa capacidade está também ligada à confusão entre o bom e o mal que surge na relação com o objeto primário, enquanto as pessoas que puderam estabelecer com relativa segurança o objeto bom primário são capazes de conservar seu amor por ele apenas apesar das imperfeições. Outras têm a idealização como uma característica de suas relações amorosas e amizades. Essa idealização tende a desmoronar e então um objeto amado tem que ser constantemente trocado por outro, pois nenhum pode preencher integralmente as expectativas. Menina, que mulher bafônica, né? A pessoa anteriormente idealizada é muitas vezes sentida como um perseguidor, o que revela a origem da idealização como contrapartida à perseguição. E dentro dela é projetada a atividade invejosa e crítica do sujeito. É de grande importância o fato de processos semelhantes operarem no mundo interno, o qual, desse modo, passa a conter objetos especialmente perigosos. Tudo isso leva à instabilidade nos relacionamentos. Esse é outro aspecto da fraqueza do ego, a qual me referi anteriormente, em conexão com identificações indiscriminadas.